Oi, pessoal. Meu nome é Letícia Monteiro da Aldegan. Eu sou graduanda em Medicina na Universidade Federal de São João del Rei, campus Centro-Oeste, Dona Lindu, da cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Hoje, no dia 13 de outubro, eu estarei apresentando o trabalho intitulado Alterações Neuroanatômicas em Pacientes com Doença de Alzheimer, uma revisão da literatura, tendo como orientadora a professora Luciana Stephanie Drummond de Carvalho, e como coautores Fernanda Aparecida Bernardo, Thales Fernandes de Souza e Tássila Vitória de Jesus Mota. A doença de Alzheimer, ela se configura como uma demência de evolução lenta e progressiva e está associada a um déficit de memória e declínio cognitivo, mas outras manifestações clínicas são cada vez mais reconhecidas. Por exemplo, em estágio inicial, a gente pode perceber que, além das alterações de memória, o paciente pode apresentar também alterações de humor. Essa imagem a gente quis colocar aqui como uma comparação, né, entre um quebra-cabeça e a memória. E aí, a partir, né, da evolução da doença de Alzheimer, as peças vão sendo retiradas desse painel, assim como o paciente vai perdendo a memória. A etiopatogenia da doença de Alzheimer é bastante complexa e envolve diversos mecanismos que interagem entre si. Dentre eles, temos a causa genética, que é uma causa primária, a causa neuroquímica, que está relacionada a déficits nos circuitos colinérgicos, a causa vascular, que está ligada a déficits de irrigação, a causa mitocondrial, que está ligada a alterações da função da mitocôndria, a causa metabólica, que está relacionada a alterações da função do retículo endoplasmático liso, a causa inflamatória está ligada a danos parenquimais relacionados com inflamações gliais. E também temos a causa neurotóxica. Algumas alterações microscópicas são observadas em pacientes com a doença de Alzheimer, mas a mais marcante é a presença de placas amiloides e emaranhados neurofibrilares que se depositam em locais específicos, né, como a amígdala, no neocórtex e no hipocampo. E essa deposição, ela gera perda neuronal e perda sináptica. Aqui a gente quis colocar, né, para exemplificar como ocorre isso. Aqui é uma lesão extracelular devido à deposição de placas amiloides, e aqui os emaranhados neurofibrilares. Esses aqui apontados pelas setas maiores são já maduros, estão maduros já. E esses daqui estão em desenvolvimento. Bem, em relação ao diagnóstico da doença de Alzheimer, ele é basicamente clínico e a gente vai observar, né, os sinais e sintomas da doença para conseguir detectar esse diagnóstico. Então, a gente vai observar a perda da memória, confusão com espaço e tempo, a perda da capacidade de resolver problemas, mudanças de humor e personalidade, problemas com tarefas de rotina e na fala ou na escrita. Bom, alguns exames complementares podem ser pedidos como exames de imagem, né, para auxiliar no diagnóstico e descartar outras possibilidades. Aqui a gente colocou como exemplo, né, a ressonância magnética e aqui o exame PET scan. Na ressonância magnética, aqui nessa máquina, né, a gente consegue ver essa imagem aqui, ó, que exemplifica muito bem, né? Um paciente aqui normal e aqui um paciente acometido com a doença de Alzheimer. Aí é bem perceptível a diferença entre os dois. E aqui também tem essa comparação, né? De um paciente normal, aqui com comprometimento cognitivo leve, e aqui já com a doença de Alzheimer um pouco mais avançada. Esse exame PET scan, ele é como se fosse uma tomografia computadorizada, mas por emissão de pósitrons. Bem, como justificativa do nosso trabalho, a gente considera, né, o aumento da prevalência de doenças que acometem a terceira idade, dentre elas a doença de Alzheimer, e aí a gente vê a importância dessa revisão que compilou as alterações neuroanatômicas dessa patologia. Assim, né, tendo em vista que a doença de Alzheimer é a maior causa de demência global, buscou-se auxiliar melhor em formulações de protocolo diagnósticos e terapêuticas. Bem, como objetivo do nosso trabalho, então, a gente pretende descrever as alterações
neuroanatômicas presentes na doença de Alzheimer e correlacioná-las com os parâmetros clínicos. Bem, em relação ao nosso método, nossa pesquisa se trata de uma revisão de literatura que foi realizada em setembro de 2021, e como guia, questão norteadora, a gente tem a pergunta: pacientes com doença de Alzheimer apresentam alterações anatômicas importantes do ponto de vista clínico? E aí, como descritor, a gente pesquisou previamente nos descritores em ciências de saúde e a gente utilizou como operadores Alzheimer's Disease and Anatomy or Neuroanatomy and Pathology and Neuroscience. Os critérios de elegibilidade utilizados na nossa pesquisa foram os artigos dos últimos 5 anos, originais em inglês, em texto completo, que relacionem a doença de Alzheimer e estruturas neuroanatômicas e que avaliem o sistema nervoso central. Bem, a partir de estabelecidos os nossos critérios de elegibilidade, a gente buscou com os filtros, na base de dados PubMed, e obteve como resultado 236 artigos. Aí a gente partiu para a leitura do título e resumo desses 236 artigos, e aqueles que se encaixassem dentro da nossa questão norteadora seriam selecionados. E aí a gente selecionou 19 desses artigos, e posteriormente fizemos a leitura completa desses artigos e selecionamos 9 e excluímos 10. Esses 10 excluídos foram com a justificativa de que não apresentavam estudos sobre as áreas neuroanatômicas de acordo com a questão norteadora. E os 9 selecionados estavam dentro dessa questão norteadora e, posteriormente, os seus dados foram incluídos nos nossos resultados. Bem, após analisado todos esses artigos, a gente pode observar algumas considerações em relação à doença de Alzheimer. A primeira delas foi a atrofia de algumas regiões, e aí a gente trouxe essa imagem aqui para exemplificar como ocorre essa atrofia. É bem visível a perda de volume aqui um paciente normal, e aqui um paciente acometido com a doença de Alzheimer já bem avançada, e a gente percebe essa redução do volume cerebral. E essa redução, ela ocorre devido à perda neuronal. Assim como eu havia falado na introdução, a deposição das placas amiloides e dos emaranhados neurofibrilares, eles dificultam a função neuronal e as suas sinapses. Então, esse neurônio ele acaba morrendo, e aí, posteriormente, há a redução do espaço cerebral. Essas alterações, elas podem gerar psicose, prejuízo cognitivo e perda da formação da memória anterógrada. Essa memória recente, ela está relacionada a uma função do hipocampo e armazenar essa memória, e como ele sofre algumas alterações, que eu vou falar posteriormente, essa memória, ela fica comprometida. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre as regiões neuroanatômicas mais acometidas. O locus coeruleus é o primeiro a ser acometido, e nele ocorre a perda de pigmentação da neuromielina, degeneração e atrofia, acúmulo da proteína tau e da placa beta-amiloide. Foi possível observar também que no córtex frontal direito, a gente tem uma relação dele com episódios de delírio em pacientes com a doença de Alzheimer. Outras regiões acometidas são o lobo parietal inferior, o pré-cuneiforme e o cingulado posterior, que vão apresentar hipermetabolismo de glicose. Aqui agora eu falo sobre a degeneração e atrofia do hipocampo, que, como eu falei anteriormente, vão gerar essa perda da memória anterógrada, que é uma característica bem marcante da doença de Alzheimer e que auxilia também no diagnóstico. Por fim, temos o tálamo, que sofre alterações vasculares. Essas alterações são fragmentação vascular mesmo e deposição vascular de amiloide. Bem, como conclusão, a gente espera que tais achados auxiliem na busca da prevenção secundária da doença de Alzheimer e auxiliem também em desenvolvimento de mecanismos para diagnóstico precoce da doença e também para terapêuticas para o tratamento da doença. Essas são as nossas referências. E muito obrigada pela atenção.